Você sabia que uma pessoa não precisa nascer no Brasil para ser considerado brasileiro nato? Bom, pessoal, a nossa Constituição Federal ela traz três possibilidades de uma pessoa poder ser considerada brasileiro nato. Então, pessoal, existe a possibilidade de uma pessoa, por exemplo, nascer lá no estrangeiro, só que o pai ou a mãe dessa pessoa estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então é possível que essa pessoa seja considerada brasileiro nato, mesmo que ela tenha nascido lá no estrangeiro. Então, por exemplo, pessoal, vamos imaginar aqui que um diplomata brasileiro viajou para os Estados Unidos para trabalhar lá a serviço do Brasil e teve o seu filho Joãozinho. Então, o Joãozinho ele poderá ser considerado brasileiro nato, porque por mais que ele tenha nascido lá nos Estados Unidos, o seu pai era diplomata, estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, a nossa Constituição diz que nesse caso, Joãozinho será um brasileiro nato. Agora, nesse mesmo exemplo, pessoal, imagine que o pai de Joãozinho ele não é um diplomata e ele foi viajar de férias para os Estados Unidos junto com a mãe de Joãozinho. E aí, nas férias lá, lua de mel e tudo mais, nasceu Joãozinho. Então, nesse caso, pessoal, por mais que Joãozinho também tenha nascido nos Estados Unidos, por conta do seu pai ser brasileiro ou a sua mãe ser brasileira, nesse caso tanto faz, é possível que ele seja considerado brasileiro nato também. Só que aqui existem requisitos, pessoal. Existem dois requisitos, só que eles são requisitos alternativos. Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui de que Joãozinho continuou morando lá nos Estados Unidos com seus pais, né? Eles foram de férias, só que acabaram morando lá, por exemplo. Nesse caso, o Joãozinho ele teria que ser registrado num consulado brasileiro, que seria a repartição brasileira competente lá nos Estados Unidos, para que ele seja considerado um brasileiro nato. Ou ainda existe a possibilidade de, depois de Joãozinho ter nascido lá nos Estados Unidos, ele volte para o Brasil e aqui no Brasil, quando ele atingir a maioridade, ou seja, quando ele atingir os seus 18 anos, ele pode optar pela nacionalidade brasileira e aí sim ser considerado brasileiro nato. Vale destacar que nessa possibilidade, Joãozinho ele pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira depois de atingir os seus 18 anos. Agora, a última possibilidade, pessoal, imagine que os pais de Joãozinho são estrangeiros e eles vieram, por exemplo, lá dos Estados Unidos passar férias aqui no Brasil e fizeram uma lua de mel e tudo mais, nasceu Joãozinho aqui no Brasil. Só que os pais deles são estrangeiros. Porém, a Constituição Federal ela permite que mesmo assim Joãozinho seja considerado brasileiro nato. Só que existe um requisito, né? Os pais de Joãozinho, que são estrangeiros, eles não podem estar a serviço de seu país, ou seja, eles não poderiam estar a serviço dos Estados Unidos. Bom, pessoal, deixem o seu like aí, compartilhem com mais pessoas para que elas saibam como é que é possível ser considerado um brasileiro nato. Até a próxima e fiquem com Deus.